Olá, bom dia, crianças! Vamos começar nossa escola dominical? Então se preparem aí hoje, porque vamos fazer 3 aulas juntas. Por que, crianças? Hoje nós vamos falar de 3 mulheres muito importantes que conviveram ali com o Senhor, que tiveram experiências e que tinham muito testemunho e através da vida delas muitas pessoas se converteram. Essas mulheres são Dorcas, Maria e a Lídia. 3 mulheres que ali tiveram uma experiência que pode hoje nos ensinar muito através da história delas. Então preste atenção porque a história vai começar. Ok, crianças, então vamos começar aqui com a Dorcas, ok? Havia uma discípula chamada Tabita. O nome dela significava Dorcas. Ela era conhecida porque ela fazia muitas coisas boas. Dentre as coisas boas que ela fazia, crianças, ela reunia as viúvas e juntas elas faziam costuras de roupas. Muitas coisas boas ela fazia. Essa era uma dentre muitas coisas que ela fazia. Mas Dorcas ficou doente, e ela acabou morrendo. As viúvas ficaram muito tristes com a morte de Dorcas e elas choravam muito. Os discípulos, vendo isso, pediram para chamar Pedro. E quando Pedro chegou, viu que as viúvas estavam muito tristes e chorosas. E imediatamente ele olhou para Tabita, ou para Dorcas, e ele orou a Deus. E ele disse assim: Tabita, levanta-te. E imediatamente ela viveu novamente. Sim, Dorcas abriu os olhos e viveu novamente, e todo mundo se admirou, principalmente as viúvas. Elas ficaram alegres e admiradas, e todos ficaram ali admirados com o milagre de Jesus Cristo. E todos creram que ele realmente era Jesus. Olha que história bonita a de Dorcas. E fora Dorcas, nós também temos outra mulher, que é uma das outras mulheres da segunda que eu quero falar para você hoje, que é também Maria. Essa aqui, crianças, não é a Maria, mãe de Jesus. Essa aqui é Maria, mãe de João Marcos, que era um missionário, um jovem missionário. Uma mulher também muito temente ao Senhor. E foi conhecida como uma mulher muito corajosa. Por que ela foi corajosa? Houve um tempo, criança, que o povo cristão se reunia em casas para orar. Uma dessas casas que eles se reuniam para orar era a casa de Maria. Sim, a mãe de João Marcos, esse jovem missionário que eu falei para vocês. Nesse tempo, o rei Herodes mandou prender alguns cristãos e entre eles estava Pedro. Sim, lembra Pedro, o discípulo de Jesus? Sim, só porque ele era cristão. Então, com muita coragem, Maria reuniu em sua casa alguns irmãos e irmãs para ficarem orando até que Pedro fosse libertado. E para grande surpresa, logo que eles fizeram isso, que eles se reuniram para orar, foi uma grande surpresa quando eles viram Pedro chegando. Sim, Pedro foi liberto através do poder da oração e todo mundo ficou muito feliz. E Maria foi muito corajosa e cedeu a sua casa como lugar de oração. E isso foi muito importante, porque serviu de testemunho para muitas pessoas, crianças. Então, Maria também foi uma mulher que serviu a Deus e que não teve medo de falar em quem ela cria e acreditou no poder da oração, que a oração poderia libertar Pedro, como isso aconteceu. E a próxima mulher que eu vou contar para vocês, a história que eu vou contar aqui, é a Lídia. Isso, essa daqui é a Lídia, tá? Ela, quando Paulo chegou em Filipos, encontrou um grupo de mulheres. E no meio dessa mulherada que orava muito, estava quem? A Lídia, que era uma vendedora que vendia alguma coisa. Ela era uma vendedora muito importante na época. Mas Lídia também era temente a Deus. E ela ouvia com muita atenção e maravilhada, com os olhos bem arregalados, tudo que Paulo falava. E Deus lhe ajudou a entender tudo o que ela ouvia.
E Lídia acreditou em todas as palavras de Paulo. Paulo dizendo quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio para salvar a humanidade, que Jesus tinha ressuscitado. E ele começou a falar de Jesus. E Lídia acreditou em todas as palavras. Tanto acreditou que aceitou ser batizada. E todos da sua casa também foram batizados. Lídia abriu a sua casa para acolher Paulo. E também, crianças, todos os missionários ali que trabalhavam com Paulo levando a palavra de Deus. Sim, e ela se tornou uma grande seguidora de Jesus. Sim, vocês viram como foi a história dessas 3 mulheres? Dorcas, Maria e Lídia. As 3 histórias dessas 3 mulheres foram histórias de experiência com Jesus. Sim, experiências com Jesus, elas andaram com Jesus, elas ouviram falar de Jesus e creram. E nós também temos a oportunidade de ouvir e falar de Jesus nos dias de hoje e que nós possamos crer quem é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus veio para salvar a mim e salvar vocês. E que nós possamos anunciar a palavra de Deus, anunciar e pregar o Evangelho do Senhor para que as pessoas possam confessar Jesus como seu Salvador e que as pessoas também possam ter coragem, como foi Maria, como Maria teve coragem, assim, de orar para que Pedro fosse liberto. Crianças, é tanta coisa que essas 3 histórias têm para nos ensinar, na verdade, que possamos ser como Dorcas, testemunho para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer Jesus e se salvar e aceitar Jesus como teu Salvador, que possamos ser exemplo de coragem como Maria foi corajosa, foi lá e orou e Pedro foi liberto, que possamos também ser corajosos, orar e buscar a presença de Deus para que as coisas possam acontecer na nossa vida e que também possamos ser como Lídia, ouvir de Jesus e ficar maravilhados e nos rendermos na presença de Jesus. Tantas coisas nós temos, então que possamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para receber o melhor da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, crianças. E essas histórias estão narradas no livro de Atos, no capítulo de número 12. Vou começar com Dorcas. Dorcas no capítulo de número 9 de Atos. Maria no capítulo de número 12 de Atos. E Lídia no capítulo de número 16. Se você quiser depois desfrutar e aprender mais ainda sobre essas 3 mulheres de Deus, pode encontrar a história delas nesses livros de Atos, ok? Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Senhor, obrigada, papai, por essa história, Senhor, que nós ouvimos hoje dessas 3 mulheres que tiveram experiências com o Senhor e que tem muito a nos ensinar e que possamos também, Deus, nos dobrar, nos render diante da Tua presença e sermos testemunhos, Senhor, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e que faça cada criança que está aqui hoje, nesta manhã, Deus, na escola dominical, para aprender a palavra de Deus, crescer em estatura e graça diante da Tua presença. Obrigada, papai, por este domingo. Fique conosco no nome de Jesus. Amém. Crianças, nessas lições, na lição de número 17, 18, 19, tem as liçõezinhas, que são muito legais e que você pode fazer aí na apostila, tá bom? São 3 lições, hoje não vai ser só uma, crianças, vão ser 3 lições que vocês vão aprender muita coisa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente volta semana que vem. Um beijo no coração de vocês e boa semana. E não esqueçam de seguir o exemplo dessas 3 mulheres que andaram com Jesus e que tiveram uma experiência com o Senhor aí, tá? Um beijo, fiquem com Deus.